Bem-vindos a todos para participar de mais uma oportunidade, mais uma palestra que a gente vai comentar algumas coisas. Temos que fazer a diferença. Todos, em geral, cada pessoa tem uma diferença, né? A sua impressão digital é diferente. Ninguém é igual ao outro. Todos são diferentes. Não existe impressão digital, né? Através do dedo, né? Que a gente tira a impressão digital ou das próprias mãos, né? Num aparelho sempre é diferente. Ninguém pensa igual, ninguém é igual. E temos que fazer a diferença. Porque se a gente aprender que a miséria deve ser mantido na nossa vida, um pensamento negativo, um pensamento que a gente tem que só trabalhar para os outros, um pensamento que a gente deve viver só na favela ou num barraco, a gente vai viver a vida inteira num barraco, numa favela, vai viver miseravelmente miserável, né? Quer dizer, a gente não vai mudar em nada. Mas quando a gente aprende que deve mudar, fazer diferença em tudo, fazer diferença na alimentação, alimentar mais com o fruto da terra do que aquilo que é inventado artificialmente, mas que são frutos tirados da terra, né? São mais naturais, sem invenções no meio, mas do jeito que saiu da terra, aproveitar e alimentar-se bem. Se a gente pensar diferente, a gente muda qualquer país. Quando a gente pensa diferente, quando a gente não aceita a crueldade, a injustiça, a maldade contra os seres humanos, contra as crianças, contra os jovens, contra as mulheres. Quando a gente pensa diferente e a gente começa a estudar, pegar o caminho da prosperidade, ou seja, do aprendizado primeiro, né? A gente tem que começar o aprendizado. Se a gente se conformar que tem que viver miserável, sem trabalho, sem prosperidade, sem o pão na mesa, a gente vai viver sempre miserável, né? Então, a gente deve mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Tem que ser positivo, tem que ser diferente, pensar diferente, ter a fé no Criador. Num só Criador, não se diz, não há 1000 Criador, não há 3 Criador, não há 2 deuses. O Deus da verdade é um só. Não existe deuses. Não existe. Existe sim o Deus, Deus da luz, Deus da criação do universo, Deus que criou os seres humanos, o planeta Terra, as estrelas, a água, né? Os vulcões. É um só Deus. E tem o Deus das trevas. O Deus das trevas só veio para destruir, né? E a gente vê que desde o começo havia aqueles que servia ao Deus das trevas, né? A gente sabe que houve um povo chamado Filisteu, né?
filisteus, que era inimigo do bem, né? Os filisteus eram inimigo do bem, inimigo da família, inimigo dos que trabalhavam, prosperavam, né? Então, esses filisteus queriam combater e até blasfemar contra o Criador e contra o povo, né? Que acreditava que a família foi constituída por Deus, né? Mas hoje também existe os filisteus desta vida que é contra os seres humanos, né? Que querem destruir propriedade, que querem destruir o agronegócio, que querem destruir a classe média. Eu tenho ouvido YouTube, né? YouTube que tem chegado, tem viajado lá em países como Cuba, né? E a gente vê que Cuba, aquilo que semearam em Cuba, que é né, o marxismo, o stalinismo, essas ideologias, né, que não leva a nada, né? Uma ideologia que só pensa em ajudar, mas não incentiva as pessoas a pescar, né? Não incentiva as pessoas a prosperar. E a gente vê que lá em Cuba as pessoas é muito carente, não tem emprego, né? Porque aquelas políticas desastrosas não funcionam, né? E a gente vê que eles agradecem, né? Quando os turistas americanos que foi lá filmar tudo e que dava $1, $2, dava a moeda em dólares, né? Para aquelas pessoas ali, eles agradeciam, né? Eles ficavam contentes. Porque ali é um lugar que ensinaram que o comunismo ia solucionar o problema, né? Que as pessoas iam viver bem num paraíso, né? Mas isso não aconteceu em Cuba nem em lugar nenhum, né? Isso acontece. Mas a gente vê que no Brasil existe pessoas, né, que querem o mal dos outros, né? É inimigo do agronegócio, é inimigo da classe média. Tem muita gente que quer que o país se mante na esmola, né? Na carência, na falta né, de prosperidade para ele se manter no poder, né? Então nós temos que pensar diferente, né? Quando a gente pensa diferente, mudar o nosso país e saber que as pessoas não podem ficar somente dependente de ideologias, né? Ideologias que veio de outros países. A gente tem que mudar o nosso pensamento, ter fé, ter esperança e ir à luta, né? E eu quero também comentar um pouco sobre o magnésio, que eu já tenho falado, né, sobre o magnésio, que até a gente toma também, né? Eu estou tomando, né? Eu já apresentei, né, um vídeo falando sobre esse magnésio, né? Esse magnésio aqui é muito bom, né? Eu já mostrei. Estou repetindo novamente esse magnésio é muito importante para as pessoas. Que ele melhora o sono, né? Melhora o sono, melhora a memória. É muito importante. Ele melhora o sono, melhora a memória. Ele equilibra, né, até o funcionamento do intestino. Ele também ajuda equilibrar também a glicose no sangue, né?
Então é muito importante isso daqui. O nosso corpo precisa disso, inclusive lá nas minas de água no Japão, por causa dos vulcões, né, das montanhas e os vulcões que tem lá. Então aquelas minas de água é cheio de magnésio. Então os japoneses são muito beneficiados, né? Porque as minas de água, as águas que os japoneses tomam, têm muito magnésio. E nós precisamos deste mineral. Desde 19 anos para cima, né? Isso é indicado para que as pessoas possam se manter a sua imunidade, né? E eu quero comentar um pouco sobre isso, né? Que eu já tenho falado sobre isso. Não havia nem necessidade de falar, mas a gente tem que falar porque eu sou um influenciador da saúde natural, influenciador de um bom prato, de uma boa ceia, rico em vitaminas, minerais, né? E de uma água límpida, né? Uma água em que as pessoas possam tomar e fazer bem. Sou influenciador da saúde, com certeza, né? Então, o magnésio treonato, ele serve para várias finalidades, como eu tenho falado, né? A gente sempre recomenda, sempre indica, né? Porque são muito bons para a saúde, muito ótimo, né? O magnésio treonato é um suplemento, né, indicado para melhorar o aprendizado e a memória, né? Ele ajuda as pessoas que é muito esquecido, né? E ajuda a diminuir a ansiedade, né? Quanta gente ansioso, né? Quanto a gente estressado, né? E também pessoas que têm problema de dores, né? Melhora a função cognitiva e regula o sono, né? Pessoas que não dormem direito. Então é muito bom o magnésio treonato, né? É muito recomendado. E os benefícios, né, deste magnésio é muito, né? É muito importante que é rico em antioxidante, anti-inflamatório, né? E ele beneficia as pessoas, né? Muito benéfico, com certeza, né? Melhora a cognição da memória, né? Então, o magnésio treonato melhora a cognição e a memória porque o ácido treônico atravessa a barreira hematoencefálica, né? Aumentando a biodisponibilidade do magnésio no sistema nervoso central, né? Então ajuda também a regular, né, o receptor, né, N-metil, né? É muito importante, né? E ajuda as pessoas, né? Também no neurotransmissor oscilatório do cérebro que melhora a memória, o aprendizado, tudo isso é importante. Diminui o estresse, a ansiedade, né? Quanta gente que é ansioso, né? Regula o sono também, né? Isso daqui eu estou repetindo, né? Eu já tenho falado sobre esse assunto, mas a gente continua repetindo, né, para as pessoas, né? Então, o magnésio é importante, né, para as pessoas ter mais saúde, imunidade mais forte, né? Ação ansiolítica, calmante, né? Promove relaxamento,
ajuda a regular o sono, como eu tenho falado, né? Previne doenças neurodegenerativas também, né? Então, há vários benefícios sobre este magnésio. Então, como eu tenho falado, tem que pensar diferente. Quanta gente querendo um país melhor, né? Saindo um pouco do assunto do magnésio, eu quero ressaltar que se as pessoas querem um Brasil melhor, ou uma América melhor, né? Pode ser o. Bom, vamos supor que eu esteja lá na América do Norte. Então eu tenho que mudar meu pensamento na América do Norte. Mas já que eu estou aqui, eu tenho que mudar o meu pensamento sobre a América do Sul, América brasileira, né? América do Sul brasileira e de vários países aqui, porque aqui é um conjunto de países, né? A gente vê que o comentário aí que na Colômbia quem ganhou, né, para governar e ser presidente lá é da direita, né? Lá na Colômbia, ali na Colômbia e na Argentina também, né? A direita também está na Argentina. O Paraguai também. O Paraguai tem ajudado muito. Muitos brasileiros têm estabelecido empresa lá, né? E agora nós temos que pensar diferente e semear boa semente. Não adianta eu ficar aqui no YouTube falando, mas eu não penso diferente, eu não faço alguma coisa para mudar meu país. Cada um tem que fazer algo para mudar o seu país, sua nação, né? O seu Senado, o seu Congresso, né? O Congresso de Deputados, né? A Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado. Se a gente está aqui não fazer a diferença, né? Então tem gente que preocupa com essas ideologias, por exemplo, essas ideologias que querem destruir a família. Não existe povos, nações, tribos, se não tiver a família. Mas essas ideologias que ajudam, né, que querem dar assistencialismo para do povo, né, que prega muito o assistencialismo, mas que muitas vezes quer um Estado encharcado, né? Tem que pensar diferente. Pensar em mudar o seu país para ter um Estado mais enxugado, para incentivar a abertura de empresa, para diminuir os impostos, porque diminuindo os impostos facilitando para o empreendedor, para aquele que abre sua fábrica ou trabalha como autônomo, vai com certeza ampliar e até crescer, né? O país que diminui os impostos, o país que facilita a abertura de empresas, né? E trata a população com justiça, com certeza vai crescer mais, né? Então a gente deseja que Colômbia agora possa fazer uma política de justiça, né? E que nem lá em Cuba também. Eu espero que Cuba também haja uma mudança, né? Porque não é só assistencialismo, né? Muitos socialistas, esquerdistas, comunistas, né? Que estudou lá o livro de Marx, né? E eles acreditam que tem que ajudar as pessoas, né? Mas não é só esmola, não é só ajuda. O povo precisa de trabalho. É, o povo precisa de trabalho, de abertura para abrir trabalho, para ter liberdade. É o que está precisando lá em Cuba. Não é só ajudar, não é só dar.
um quilinho de arroz, feijão para as pessoas. Tem que abrir as portas para os estudos, para os cursos. Como eu sempre estou falando aqui, né? Sobre os cursos, tem vários cursos importantes. Então as pessoas não podem viver só de ajuda, de esmola, de favor de governo, de seja federal ou seja estadual, mas eles têm que ter um aprendizado e têm que ter abertura, que nem Cuba ficou muito tempo fechado, né? Então, Cuba é um lugar que as pessoas são carentes e eles agradecem quando alguém chega lá e dá $1, $2, $5, né? Agradece o turista, né? Turista americano, turista brasileiro e de outras nações que vão lá comer, né? Nos restaurantes, né? E vai, com certeza, vai ajudar Cuba, mas é necessário ter uma abertura para que o povo, né, tenha mais facilidade para abrir sua empresa, né, e outras empresas possam chegar e se estabelecer ali em Cuba também, né, porque só assistencialismo não vai resolver, né. Não adianta eu falar como falou aquela, não sei se é a professora, né? Eu odeio a classe média. Eu odeio a classe média. A classe média é a mais estúpida que existe. Eu odeio a classe média. Não é assim que você vai mudar o seu país. Quanta gente falou que o socialismo ia mudar o país. Quanta gente que ensinou que o comunismo ia transformar o mundo num paraíso. Mas até hoje eu não vi isso. Isso é só utopia, utopia, nada mais. Porque o que muda é dar liberdade para o povo trabalhar, dar liberdade para o índio plantar mandioca, plantar o milho, plantar, ter liberdade. O índio tem que ter liberdade. Dar liberdade para o camponês, não é expulsar o camponês. Quanta gente sendo maltratado, né? Tem políticas corruptas, tem coisas feito debaixo do segredo, né? Expulsando pessoas que estão na terra há 15, 20 anos, né? Em vez de facilitar a abertura, facilitar de tirar, por exemplo, a escritura da terra, né? Estão muitas vezes maltratando, quebrando aqueles que têm sua propriedade, tirando, expulsando, né? Das suas terras. Não é assim, essa política não vai para frente. Se fosse bom o socialismo, o assistencialismo, né? O comunismo, que eu sempre falo, então lá na Rússia não tinha caído. Na Rússia caiu a ex-União Soviética, e eu estou falando isso toda hora, todos os vídeos, de vez em quando eu estou sempre falando, todos os vídeos a gente fala. Isso é uma utopia. Ah, mas o socialismo é isso, o socialismo é melhor. Não existe. O sistema melhor que a gente tem é a liberdade, é a cidadania, né? Ser respeitado, as pessoas têm direito de trabalhar como autônomo, abrir seu próprio negócio, sua própria fábrica, fabricar o seu queijinho lá no fundo do quintal, fabricar, por exemplo, o pão de queijo e vender. Não ficar mandando fiscalização em cima das pessoas, né? Tirando o queijinho que é feito no fundo do quintal para poder ganhar um dinheirinho, o pãozinho de queijo, as pessoas que gostam de vender, né?
o agricultor que está lá, né, com seu gadinho, com suas ovelhas, né, com o porcos, né, os seus porcos, as suas galinhas, né, que bota ovos, né. Não adianta a fiscalização proibir, tem que deixar as pessoas trabalhar, dar liberdade para as pessoas. Proibir pescar, isso também não funciona. Proibir o índio tem que ficar moitado ali dentro do mato, mas não pode plantar. Não adianta o IBAMA ficar em cima das pessoas. Em qualquer lugar no Pará, eu estou sempre ouvindo lá que no Pará já invadiu vários lugares, né? Entraram, né, em sítios e quebraram as coisas, né? Levaram, né? Tentaram levar até os gado embora, né? Tem que deixar essas pessoas na sua terra, não adianta tomar a terra daquele que está na terra e depois querer dar para os outros para fazer a política, né? Porque está chegando a hora da política, então vão alegar que vão abaixar o imposto, vão alegar que não é mais contra, como é que é? A favor do aborto, não é mais a favor do aborto. Vão chegar numa igreja, vai dobrar o joelho, vai se fazer de religioso, né? Para poder ganhar voto, né? Vai ser até, vão dizer até que alguém chegou na igreja e se converteu, né? Se converteu dentro da igreja, por quê? Porque ele quer o voto teu, ele quer o voto da população. Então ele vai fazer de tudo. Vai dobrar joelho, vai assistir a missa, vai assistir os cultos, vai assistir às reuniões de cristãos de várias igrejas. Ele vai fazer de tudo, porque depois que ele entrou lá, ele não liga com nada. Quanta gente que entra lá, né? Como algum deputado disse, né, que essas depredações, entrar em propriedade e tacar fogo na propriedade, né, na sede, e um desses deputados disse que é portaria, né, que tem uma portaria que libera para entrar, tacar fogo na sede da fazenda ou do sítio, né? Que isso é liberado, mas será que eles acordaram tarde? Porque os deputados, os senadores, os parlamentares deviam já ter visto isso há muito tempo. Como é que a portaria manda queimar tudo, entrar lá, tomar uma fazenda, um sítio e quebrar tudo e tacar fogo? É, porque eles estão ali, eles não acordaram ainda para a vida. Quantos deputados que não acordaram para a vida, não veio de fazer leis para prevenir contra a criminalidade, né? Tem que se prevenir contra a criminalidade, né? Então está aí. Voltando para o assunto, né, do magnésio. O magnésio é um mineral muito necessário. Então o corpo humano precisa de magnésio, né? Então o magnésio treonato ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas, né? Ajuda, né? Alivia dores, né? Dores na junta, né? Dores no corpo inteiro. Ajuda sim, né? Contra inflamações. É muito importante a gente ter alimento, ou seja, ter o magnésio, né? Nos nossos ossos, no nosso corpo, ter um tratamento através de tomar o magnésio, as pessoas vão melhorar pensando melhor, dormindo melhor, né? Se fortalecendo a sua imunidade. E agora, aqueles que são idosos, que muitas vezes não se alimentam bem, há necessidade das pessoas que não se alimentam
bem, não é só os idosos, né? Os mais velhos, mas as pessoas, qualquer pessoa que não se alimenta precisa de vitaminas, né? Então existe no mercado, né, o whey protein, né, também, né? Mas as pessoas podem preparar, né, o seu whey, né, a sua fórmula, pode preparar em casa, porque tem vários farinhaços que ajudam as pessoas, né? Que vai melhorar as pessoas com certeza, né? Então é muito importante. Por exemplo, a creatina. A creatina é muito importante para os idosos, né? Indicado para as pessoas que perderam a massa muscular. A creatina é muito bom, é um pó, né? Que ajuda a prevenir contra a sarcopenia e reduzir o risco de quedas, né? De problemas nos ossos, né? Então é muito importante também a creatina para as pessoas que não se alimentam bem, né? É claro, né? A creatina faz parte de uma alimentação também balanceada, junto com a prática regular e atividade física, né? Incluindo treinos de resistência, né? Então a creatina, né? Pode ser usado em pó ou em cápsula em pó também, né? Pode ser diluído em sucos também, né? Isso é um suplemento, né? E esse suplemento indicado deve ser pelo menos de 3 a 5 gramas por dia de creatina, né? Não pode exagerar, né? Então, existe a possibilidade das pessoas se fortalecer mais sua imunidade, os idosos se tratar melhor, né? É claro, né? Sempre evitando o açúcar. Por exemplo, a creatina, a vitamina B12 para o idoso é essencial, é muito importante, né? Para as pessoas que não se alimentam bem, pessoas anêmicas, né? Pessoas que precisam da vitamina B12. Sim, todos em geral, não é? Não é só os idosos, né? Tem muita gente que precisa, né? Que não é os idosos, né? Da classe da terceira idade, mas também precisa, né? Então existe meio, sim, de tratamento. A vitamina D, ela é essencial, que é a vitamina do sol, né? A vitamina do sol, ela é muito importante para os jovens, para as crianças, para os da terceira idade, né? Para as pessoas de todas as idades, né? Todas as idades, né? A vitamina D, que é um suplemento, né? Que é muito importante. Tomar o sol, né? O banho de sol, né? A vitamina D, que é muito importante e que muitos têm pavor, né? O ácido fólico também, que é muito importante, né, para as pessoas, para manter a sua saúde, né? Saúde equilibrada também. E todas as verduras muito verde também é muito importante, né? Que tem o ácido fólico. Também nos verdes, né? Da horta também tem, né? Também tem, né? Então, a coenzima Q10 também é muito importante. A coenzima Q10 também ajuda na função muscular, né? Então, é muito importante usar também a coenzima Q10, fibras prebióticas, né? As fibras prebióticas são um interessante suplemento, né, alimentar para idoso, né? Fibras na dieta que ajuda a regular, né, tratamento intestinal, prevenindo tratamento de constipação, né? Pessoas que têm problemas no intestino, né? Tem muita gente que tem problema. O ferro também é um mineral muito necessário também que as pessoas precisam ter também.
deve usar em caso de precisão, né? O espinafre também é rico em ferro, né? Tem muitas hortaliças que é rico em ferro, o cálcio, né? O cálcio está em vários lugares, né? Tem muitos alimentos que têm o cálcio, gergelim tem cálcio, né? E não só o gergelim, né? Tem muitas coisas que têm o cálcio, né? Tem muitas coisas. O ovo tem cálcio também, e assim por diante, né? Então temos que se cuidar sim. Você jovem, você que vai até em reuniões de igrejas, né? Você tem que se cuidar também, né? Não é muitas vezes fazer uma dieta ou um jejum, né? Que se faz aquele jejum religioso, né? Nas igrejas existe muitas vezes aquele jejum religioso que as pessoas ficam sem comer, né? Sem comer, né? Às vezes a certas horas do dia e às vezes até o dia inteiro, né? As pessoas têm que se cuidar, né? Tem que jejuar. Jejum é bom, mas também precisa tomar cuidado. Todo excesso faz mal. O jejum em excesso, principalmente esse jejum religioso, né? Tudo que em excesso vai atrapalhar, né, a sua vida, né, o seu livre arbítrio, a sua liberdade, os seus direitos, vai atrapalhar, né? Então, tudo tem a hora do almoço, a hora do jantar, a hora de dormir, né? A hora de passar com a família, a hora de estar numa reunião de uma igreja, ou seja, de uma casa de oração, né? Tudo tem que ter o limite, senão fazer um jejum aí em excesso vai prejudicar e prejudicar a saúde também, porque nós também somos falíveis, somos também mortais, né? Então, nem tudo a gente pode se arriscar, né? Porque a gente também precisa de alimentar, né? Então, existe, por exemplo, agora esse frio, né? Intenso, né? À noite ou de manhã, né? Então, as pessoas precisam se prevenir, né? Se cuidar, para que possa vencer, né, esses problemas respiratórios e não venha a pegar um resfriado, uma gripe braba, né, e outros tipos de vírus. A gente tem que se prevenir, né? Prevenir com certeza, né? E existem guias, né, práticos para prevenir contra doenças respiratórias em outono e inverno, né? No inverno também, né? Então existe, por exemplo, dá muito problema respiratório, como eu já tenho falado, né? Isso daí a gente fala em outros vídeos também, né? Sobre rinite, né? A rinite também. E por isso que a gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar contra a rinite, que é uma inflamação, né? Da mucosa nasal, que pode ser causado por alergênicos, né? Infecção, virais, irritante, ou outras, né? Outros fatores, né? Então, congestão nasal, nariz entupido, né? Coriza, espirro, coceira no nariz, né? Nos olhos, fadiga, dor de cabeça, né? E tratamentos importantes podemos fazer, bronquite, mas para isso a gente tem que começar a pensar em comer frutas. Comer fruta, por exemplo, como a laranja, a cerola, né? Como o mamão, né? Comer frutas como a beterraba, né? Berinjela. E tem muitos, né? Usar também por exemplo, o mel, o própolis, né? O gengibre também para combater, fazer chás, né?
no tempo do frio, usar aquele chá morninho, né? Chá quente, tudo isso é bom. Bronquite, tem que se cuidar, principalmente resfriado, né? Ficar alta hora da noite nas ruas, né? No tempo do frio, vai dar problemas de bronquite, de asma, né? Então, deve se cuidar disso com certeza, né? Bronquite a gente sabe que é uma inflamação, né? Das vias respiratórias que pode ser aguda ou crônica. Os sintomas, por exemplo, incluem tosse persistente, produção de muco, né? Que vem ser aquilo, é muco que sai do nariz, né? Então tem sim que se cuidar, né? E a asma também, que é quase igual o bronquite, né? A asma, a gripe é um vírus, Covid e outras doenças respiratórias, né? Então, temos que estar em alerta e cuidar também das doenças, contra as doenças, né, respiratórias, né? Contra esses problemas que pode causar problemas crônicos, né? Quando é crônico é difícil as pessoas se recuperar, é difícil as pessoas é, conseguir, né, superar isso, né? Porque quando é crônico é difícil, né? É difícil as pessoas se curar, né? Mas podemos sim, cada um fazer a sua parte e se agasalhar bem, né? Tem que se agasalhar bem. Mas alguém pode dizer, né? Geralmente os mais novos, né? Os jovens mais novos, falam, ah, eu não tenho frio. Tá aquele frio, né? Aquele frio terrível à noite e o jovem não quer saber de blusa. Tem que usar a blusa, mesmo que se acha que não está tão frio, mas tem que usar a blusa. É importante o uso da blusa, do agasalho, usar blusa, usar luva, né? Usar uma touca, né? Uma touca na cabeça, uma luva na mão, usar meia nos pés, né? E usar aquela manta, né? Por exemplo, eu gosto de usar a manta, né? Existem umas mantas que é bom para o calor, né? Eu mesmo uso duas mantas, né? Chama-se manta. É um tecido até fino, mas é um tecido que não entra ar, é um tecido que ajuda a proteger do frio, né? Então essas mantas é muito importante, né? Muito importante. Tem de várias cores e com certeza vai ajudar as pessoas, né? Usando essas mantas, usando a touca, usando a luva nos pés se for preciso, né? E se agasalhar bem, tem que fazer isso, né? Se agasalhar bem, né? Então a gente vê, né, que temos que lutar contra problemas de saúde, sim. Temos que alimentar-se bem, com certeza. Quanta gente se passa mal, quanta gente está topado de medicamento, né? Quanta gente está se intoxicando com remédio, com medicamentos. Então temos que ser livre, né? Livre de uma farmácia, ou seja, de um lar cheio de remédio, né? Porque os remédios também têm efeitos colaterais, né? Se a gente não se alimentar bem, se a gente não buscar a vitória e a saúde, e também saber o que a gente tem que fazer, então vai dar problema, com certeza, né? Com certeza vai dar problema para as pessoas, né? Então vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar. Vamos se cuidar, vamos se alimentar melhor, vamos se agasalhar. Ah, mas eu não tenho frio. Muitas vezes a criança fala, ah, não tenho frio.
quer ficar sem a blusa, tem que pôr a blusa. O jovem, não sinto frio, mas tem que usar a blusa. O tempo do frio, mesmo que não sinta tanto frio, mas tem que usar agasalho, tem que se agasalhar. Isso é importante para todos, para a prevenção e proteção, né, da imunidade. Tem que proteger a imunidade, tem que ter saúde, tem que conservar a saúde. Não adianta a gente achar que não precisa de uma blusa, não precisa de um agasalho, não precisa de uma higiene, precisa de higiene, qualidade, né? Precisamos se cuidar, sim. E eu quero dizer que se a gente não se cuidar, se a gente não obedecer às leis do corpo, porque existem as leis do corpo, né? Existem as leis do corpo, né? Porque sem as leis do corpo, a gente não tem saúde. Temos que obedecer à regra, né? Eu vou puxar aqui as, sobre as leis do corpo. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui na tela do computador sobre as leis do corpo, as leis do corpo. Aguarda um pouquinho. Devemos obedecer. Devemos obedecer às leis do corpo. Vamos ver aqui. As leis do corpo. Vamos ver o que vai dar aqui. Deixa eu puxar aqui. Devemos obedecer às leis do corpo. Então, aproveitando essas palestras, ou seja, essa palestra, né? Porque são várias as palestras que a gente sempre posta aqui no YouTube, né? Não esqueça também de acessar, né, os links lá, né, que a gente deixa os links sobre cursos. Quem quer, por exemplo, aprender, né, pilotar avião ultraleve, então tem os cursos, né, tem as escolas onde fornece, né, o curso para mexer, para voar com ultraleve, com avião. Ultraleve são os pequenos aviões, né? E também as pessoas podem pedir o projeto também para a fabricação de um ultraleve, né? Pode fazer um ultraleve, sim, desde que tenha orientação técnica de pessoas especializadas, né? Pode fazer, né? Pode comprar o ultraleve pronto, né? Então, tudo isso é importante, né? E eu vi lá no YouTube sobre um brasileiro dos Estados Unidos que comprou o kit, né? O kit que vem em caixa, né? Tudo encaixotado. Lá nos Estados Unidos eles vendem kit, né? Para montar o ultraleve, né? Que é um pequeno avião experimental. Aí ele comprou o kit e ele foi montando o seu ultraleve. E aí, depois de pronto, ele começou a voar, deu tudo certo, fez como devia fazer. Aí ele projetou, por exemplo, uma viagem, né, em vários países. Aí ele projetou e ele fez mesmo, né, com seu ultraleve. Ele foi viajando em cada país, né, até chegar ali na ilha cubana e outras ilhas, né? Tem várias ilhas ali, né? Ali na América Central, e ele foi andando e pousando em cada nação, né? Um perto do outro, e foi voando com ultraleve, com o seu avião, né? Ele diz que é ultraleve, não sei se é, né?
Eu sei que ele foi voando e ele veio até no Brasil, né? Sempre pousando numa ilha, sempre pousando ali na América Central. Depois veio para cá, depois ele voltou, sempre pousando em algum país até chegar nos Estados Unidos. Então, ele concluiu o seu sonho, né? De montar o seu aviãozinho e também fazer uma viagem, né? Isso é muito importante, né? Vamos ver aqui. Devemos obedecer a todas as leis humanas, obedecer às leis humanas. Vamos ver aqui sobre as leis humanas. Eu não sei se é essa lei, é o que eles falam aqui, né? É sobre lei humanas ou lei da saúde, né? Vamos ver o que está aqui. Deixa eu puxar, tem que aguardar um pouco aqui para que a gente possa ver qual é o assunto. Devemos obedecer todas as leis humanas. Vamos ver aqui. Vamos ver o que está escrito. O que está escrito aqui. Estou vendo na tela do computador. Para bem entender o assunto, importa recordar, né, com São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, né, em 1274, é isso, né? Acho que é isso mesmo, né? Que a lei é uma determinação da razão em vista do bem comum, promulgado por quem tem um encargo da comunidade. Então está aí. Daí a lei positiva humana ser aquela sancionada pelas autoridades, tendo em vida aplicar concretamente a lei de Deus de circunstância em que vive os homens, né? Via de regra deve ser obedecido. É importante isso, mas o que eu estava referindo aqui não é só a lei humana, é a lei do corpo. Será que na hora eu digitei errado a lei do corpo? A lei física, né? Acho que é a lei física que eu tinha que pôr aqui, né? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar. As leis físicas, né? Eu vou escrever aqui. Se não obedecer às leis, né? As leis físicas, podemos ficar doentes. Doente. Podemos ficar doentes. Vamos ver aqui. Eu estou puxando aqui para ver sobre as leis físicas. Né? Que eu falei sobre leis, apareceu leis, mas leis das autoridades, né? Leis sobre as autoridades, né? É as leis do país, né? É as leis do país. Vamos ver aqui. Sobre essas leis. Existe sim a leis da saúde, leis para que as pessoas tenham uma saúde mais saudável, tenham mais saúde, né? Tenham a imunidade mais protegida, né? Então temos que ver, né, que existe a lei física, por exemplo, que
Se a gente pegar peso além dos limites, a gente vai acabar com a coluna, a gente vai sofrer, né, de problemas de hernia de disco, a gente vai ter problema, né, nos ossos, né? Então existe sim a lei física. A lei física existe, que é a lei em que a gente não pode ultrapassar os limites, né? Abusar até de temperatura. As leis físicas nos mostra que se a gente quiser enfrentar um frio sem se agasalhar, tudo indica que a gente pode morrer congelado, né? Porque existe uma lei. Nós não podemos passar muito frio e também muito calor em excesso também. Então existe sim a lei física, existe, né? Embora eu puxei aqui, mas aqui está falando sobre leis do país, né? Leis do país. Não é a lei física, não é a lei que defende o organismo, não é a lei que defende sobre problemas de saúde. Agora, o sedentarismo, que as pessoas não fazem nada, também não é bom. Sedentarismo, o que é, e os sintomas e as consequências e como combatê-lo, né? Então, o sedentarismo é um estilo de vida em que se pratica pouco ou nenhuma atividade, né? O sedentarismo, a pessoa não pratica pouquinho ou então não pratica nada, né? Então se chama sedentarismo, que não promovendo um gasto calórico significativo, resultando em sintomas como cansaço constante, né? Falta de diminuição ou acúmulo de gordura abdominal. Por quê? Porque é sedento, não trabalha, não sai do sofá. O sedentarismo é a gente ficar o dia inteiro num sofá, não tomar sol, né? Ficar só comendo lanche, né? O dia inteiro comendo lanche, o dia inteiro comendo batatinha frita. Isso daí se chama sedentarismo, né? Então isso daí faz mal para as pessoas, né? Então as pessoas têm que ser livres disso. Cansaço constante, o sedentarismo, as pessoas vão engordando e vão sentindo mais canseira, né? Então tem que ter uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada. Se é muito obeso, deve diminuir também a caloria, né? Diminuir as massas, as pizzas, os pães, né? Tudo que é carboidrato, tipo massa, tem que ser diminuído, né? Então deve diminuir tudo isso, né? O sedentarismo, né? Então deve sim as pessoas deixar de ser sedentário e porque vai dar dor articular, vai dar acúmulo de gordura abdominal, vai dar aumento excessivo de peso, vai dar. Tudo isso vai prejudicar a má qualidade de sono. Então as pessoas não podem ficar paradas, mesmo aqueles avançados em idade, né? Má qualidade do sono também. O sedentarismo pode levar a uma má qualidade do sono, né? Isso porque a falta de exercício físico reduz a proteção e a liberação de neurotransmissores, né, no cérebro, como serotonina, né? Noradrenalina, dopamina, né? Que são responsáveis por regular o sono. Então, quais são as causas do sedentarismo, né? A falta de intensa atividade física, né? Isso daí também vai prejudicar, né? A falta de atividade física vai deixar a pessoa sedentário, né? Ficar só no computador,
O uso de carro frequente mesmo em trajetos curtos, não faz caminhada, não anda de bicicleta, né? Então aí fica um sedentário, né? Trabalhar muitas horas em frente ao computador, né? Passar a maior parte do dia sentado, seja por trabalho ou estudo. Então, os níveis do sedentarismo pode ser maior, pode ser menor, mas o importante é sair do sedentarismo, né? Tem o sedentarismo nível um, né? O nível 2, nível 3, nível 4, né? Tem vários tipos de sedentarismo. Então está aí, né, para as pessoas, né? Então fica essas dicas e acesse os links, né? Estude os cursos. Um curso de terapeuta é muito importante. O terapeuta formado, né? Formar para ajudar sua avó, sua mãe, né? Procurar ajudar na alimentação, indicar sua avó, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu parente, né? Pode também ser um acompanhante, tratar, cuidar dos idosos, melhorar a saúde dos idosos, né? Então é muito bom esses cursos que a gente deixa postado para as pessoas estudar. Então está aí e até a próxima. Se o Criador, se o Criador permitir. Até a próxima e acessa sempre, procure prestar atenção a tudo aquilo que a gente está falando, está comentando e procure pôr em prática, né, um estilo de vida mais saudável, né? Dormir melhor, ser mais tranquilo e procurar falar com as pessoas com mais paciência, falar e explicar, né, sobre a boa alimentação, sobre uma mesa, por exemplo, de rica em vitaminas, minerais, grãos integrais, e incentivar as pessoas a ter mais saúde, isso vai ser importante. Até a próxima oportunidade.